tenso. E eles estão indo muito bem. Na cidade da família Sul, Gianni sorriu e assentiu. Esse é o espírito. O mundo ainda está cheio de esperança. E realmente não há necessidade de estar constantemente com medo. Manter uma boa mentalidade é fundamental. Liang Yu foi advertido por suas palavras. Ela disse, tocada, na verdade, não esperava. Você parece tão frio por fora, mas o seu coração é tão quente por dentro. Gianni também iniciou o treinamento de hoje. Focando no jiu-jitsu, Liang, você mencionou que o jiu-jitsu é ideal para situações imprevistas. Luta, corpo a corpo. Eles começaram a praticar jiu-jitsu brasileiro hoje. As habilidades de Yang Yu eram muito proficientes, e ela rapidamente prendeu Gianni com firmeza. Numa ocasião, até o estrangulou pelas costas, mantendo firme controle. Gianni parecia ter gostado muito da experiência. Leon percebeu claramente que Leon estava. A mentalidade dele começou a mudar lentamente. Apesar ela ainda insistia em entregar comida aos alunos. Cada dia, o sorriso dela se tornava mais frequente. Quando ela estava no abrigo, ela não mantém mais o distanciamento e a seriedade que ela costumava ter. Naquela noite, Gianni ficou deitado pensando por muito tempo. Devo começar meu plano agora? Agora é o melhor para lidar com esses alunos problemáticos. E a cidade da família de Sui, apenas por colocando secretamente os celulares satelitários confiscados. Pessoas da cidade da família Sui, da base Radiant Prosperity, deveriam encontrá-los rapidamente. Então, não precisarei mover um dedo. Mas isso também pode atrair o espelho mais cedo. Minhas defesas são óbvias, só é questão de tempo, até ser descoberto. João estava incerto sobre como decidir com seus pensamentos. Melhor seria se nunca descobrissem que ele matou seus povoados e todos poderiam viver em paz. Agora, ele só queria viver em paz. Algumas mulheres cansadas das batalhas e mortes. Mas após refletir mais a fundo, ele percebeu que era apenas um desejo irreal. Aqueles que ele matou eram mutantes, provavelmente membros-chave de suas bases, e os adversários certamente não deixariam isso passar. Mesmo se tivessem sorte de não serem pegos. Depois de tomarem o Monte Oeste, eles certamente descobririam o Larkmena. Nesse caso, o conflito era inevitável, sendo que o resultado seria o mesmo, de qualquer forma. Ele decidiu tomar a iniciativa. Pensando nisso, Gianni tirou o celular satélite. Então, entregou ao Flower a colocar o telefone no aluno. Residência Flower saiu silenciosamente do abrigo e correu em direção à cidade da família Su. Enquanto isso, no distrito de tributo celestial da cidade do Mar Celestial, neve cobriu os altos edifícios e arranha-céus, um lugar que outrora fervilhacava com a população mais densa. Na cidade do Mar Celestial. Viva com trânsito e vida noturna todos os dias. Mas após o apocalipse, parecia ter se transformado em um cemitério de gelo. E na neve, no entanto, uma grande catedral estava bem iluminada neste momento. Ação com milhares, os devotos se apertaram. As mãos deles em oração, olhando para cima, murmurando orações contínuas. Seus olhares se voltaram para uma mulher em um manto vermelho, debaixo de uma cruz enorme, dedos entrelaçados, em um rosto repleto de compaixão e tristeza. Ela abriu os lábios, uma profunda oração ressoou na catedral, e toda a igreja pulsava com um estranho poder, rotando lentamente ao som do canto do líder da seita. Yuhan Homia, ela elevou a voz de repente. Que o Deus abençoe eternamente as crianças do culto da neve. Vamos provar com nossas almas e corpos. A voz dela parecia ter um mistério mágico, acalmando a alma momentaneamente, fazendo as pessoas esquecerem fome e frio. Nesse instante, uma mulher magra, carregando uma criança, correu até você em coma, tremendo.
Ela ajoelhou-se, levantando seu filho, moribundo. Por favor, líder, Salve meu filho. Vendo isso, os olhos de Yuan Konga encheram-se de compaixão. Ela delicadamente colocou a mão direita na testa da criança. E de repente, uma luz branca varreu a catedral. Alguns momentos depois, a criança gritou alto. Ao ouvir este som, todos os fiéis na igreja estavam imensamente emocionados, gritando incessantemente um milagre. Este era um dos feitos de Yuan Suas Kong. habilidades, conhecidas como graça, podia curar instantaneamente doenças físicas. E foi exatamente por causa dessa habilidade que a seita da adoração da neve conseguiu atrair muitos seguidores. Entretanto, após várias execuções, uma sombra de cansaço apareceu no rosto de Yuan Kongia. O sumo sacerdote avançou rapidamente e disse: Líder, por favor, descanse um pouco. O segmento de graça pode continuar após sua recuperação. Não há pressa, mas você empurrou o sumo sacerdote, comia. Zixin afastou e disse com firmeza: Continue com a graça. No entanto, assim que ela terminou de falar, uma forte explosão veio de trás, seguido por tiros de fuzil contínuos. A igreja ficou imediatamente caótica. Ao sentir-se em perigo, a Jin Xin gritou imediatamente: Tongjiang Daimai, proteja o líder. Todos, sigam-me para enfrentar o inimigo. Yuan Comia é o símbolo da seita de adoração da neve. E não gerencia os assuntos da igreja diretamente. A maioria das tarefas é supervisionada pelo alto sacerdote Jin Xin. Vários saíram correndo da igreja. Enquanto você continua a rezar, a maioria das pessoas já saiu da igreja. Uma oração. Que o Deus da neve proteja os fiéis seguidores e nos guie da guerra e do sofrimento. Inspirou muitos dos mais jovens e fortes membros da congregação. Os olhos cheios de fervor e devoção. Aproximar-se da porta principal, seguindo os padres após as portas serem fechadas firmemente. Yuan Comia disse calmamente: Continue com a cerimônia de graça. Fora da igreja, o céu ardia em tiros. As forças combinadas da prosperidade radiante e da manhã do havia chegado. O desaparecimento de seus mutantes os enfureceu. Eles não estavam interessados em descobrir a verdade. Se eles acreditassem, foi obra do grupo de adoração da neve. Foi o suficiente neste mundo apocalíptico. Poder faz o que é certo. Esta também foi uma oportunidade para suprimir essa crescente. Forças religiosas em ambas as bases. Originalmente construído pela nação para a preparação de guerra. Não temos certeza de armas avançadas e munição abundante. Ao contrário, a seita do culto à neve era variada. Mesmo com algumas armas e munições, a maioria eram de qualidade média, do mercado negro, e a maioria dos seguidores não estava treinada para usar. Os defensores sofreram pesadas baixas. Todos pareciam resolutos e não recuavam. Um até se amarrou com explosivos e gritou pelo Deus da neve. Antes de correr para as fileiras inimigas, ao presenciar a cena, o galo Rolian ficou um pouco. Eles enlouqueceram seguidores, tornando-os valentes. Bombas humanas, este maldito culto, vamos aproveitar essa oportunidade para erradicar todos eles. Veja o quão ela acenou com sagrado, a mão, apontando para a igreja. Não muito longe, gritando ataque. Agarre essa vadia, você está em coma. Quero rasgar a pele da Charlton. Quem a capturar ganha 50 quilos de carne. Aquele momento, várias figuras surgiram na saída da igreja. Ao vê-los, os seguidores da adoração da neve, a luz da esperança brilhou. Os sacerdotes chegaram, liderados por Xin Jixin, 3 sacerdotes, olhou ferozmente para o inimigo. Mate! Os soldados concentraram o fogo em Xin Jixin contra a enxurrada de balas. Shinji permaneceu calmo. Ele lentamente ergueu a mão direita,
e uma barreira dourada se formou à sua frente, absorvendo todas as balas como se estivessem presos em uma parede de borracha macia. Ao soltar a mão, todas as balas caíram ao chão. Está tentando rasgar o acordo de paz? Veja o homem sério e fixe o olhar nele, recitando com certa timidez, palavra por palavra. Jinny Shen, é você que está quebrando o acordo. Você mata nossos mutantes, não pense que não sabemos. Depois disso, ela não pretendia dar a ele a chance de discutir. Ela tirou uma jarra grande de trás de si. Dessegou e tomou um grande gole. Depois de um breve momento de fortalecimento, ela expeliu um dragão de fogo enorme. As chamas vermelhas iluminaram a rua inteira, com o fogo caminhando direto para Zing Xin e seu grupo. Vendo isso, Jin Yixin estendeu os braços e, com um cântico, forçou a retirada de vários carros do gelo e da neve, com um estrondo, usando-os para bloquear a onda de chamas. Mesmo que o fogo fosse bloqueado, a intensa calor. Ainda, vários mutantes foram sobrecarregados. Xin Jixin gritou: "Nossa seita de adoração da neve sempre foi claro sobre nossa postura. Com diversas partes, estamos comprometidos com o respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação mútua. Há algum mal-entendido aqui, no entanto?" Xiao Hongliang e Wei Jingai se tornaram surdos. Temor, uma flecha disparada, não volta ao arco. E eles vieram para dar um golpe forte. A seita da adoração da neve. A verdade já não lhes importa. Apenas ela sacudiu a mão com veemência. Atacaram ferozmente, e Weidenreich não mostrou sinais de fraqueza, ordenou que seus soldados avançassem em filas. Vendo que as negociações não eram mais possíveis, Naxian percebeu que os oponentes estavam... Claramente eles querem aniquilar a seita que adora a neve. Agora, só lutando, ele poderia deter esses loucos. Xin bellowou um contra-ataque total. Em nome do Deus da Neve. Aplicar-lhes o castigo divino. Assim que suas palavras caíram, seguidores do sexo de adoração da neve surgiram de todos os cantos. Como formigas, embora desgastadas e maciadas, cada olho brilhava com esperança. Sem mostrar qualquer sinal de medo, armada com facas de cozinha e barras de ferro, eles avançam contra o inimigo. Radiante prosperidade e orvalho da manhã. Ambas as bases com armamento sofisticado. Estavam armados até os dentes, especialmente em termos de proteção contra o frio. Eles eram muito superiores ao civil, membros da seita de adoração da neve. Veja, o dragão de fogo de Rolian e também transformou o gelado. E a cena nevada se transformou em um mar de chamas. Vendo isso, Weidenreich não hesitou em agir. Ele respirou fundo, e o ar à sua volta condensou-se instantaneamente em gelo, formando rapidamente um grosso, uma forte camada de armadura em seu corpo. Então, ele sacudiu a mão direita. Milhares de espinhos de gelo foram disparados para a multidão, como balas. Seguindo isso, ele saltou para o meio da batalha, iniciando uma matança frenética. Ao abrigo da tempestade de neve, sua figura gradualmente se desfez e tornou-se difícil de detectar. Na verdade, tanto Zhao Jian quanto aguardando, eles haviam tomado o poder em seus abrigos. Através da força militar, eles eram os combatentes mais fortes de suas forças. A força combinada dos dois não era inferior à de Lin Feng. A colaboração deles, imediatamente desorientado, o grupo de adoração, a neve. Mas o grupo também tinha vantagem. Números puros e quase em escala diferente. Sob o comando de Xinexin, os seguidores avançaram incessantemente, caindo como moscas, mas nunca recuando. Veja o quão não pôde evitar suar frio. Esses idiotas foram realmente lavados pelo cérebro pelo culto. Todos estão prontos para morrer de repente. Um seguidor enlouquecido, preso com explosivos, saltou de um prédio alto e mergulhou na multidão inimiga. A explosão
violenta causou grandes perdas às forças aliadas. Esta cena fez os cabelos de todos os soldados esta força de ataque não era toda a sua força. A maioria das tropas mantiveram-se para defender suas bases principais. As forças combinadas, a força total, era de apenas 2 ou 3 centenas de soldados. Embora bem equipados, eles lutou para lidar com as dezenas de milhares de seguidores. Seguidores os cercaram. Vê o sagrado e olha fixamente, aguardando alto para pegar o bandido primeiro. Agarrem o rei, vamos coordenar para derrubar Qin Shi. Este plano coincidiu exatamente com as intenções de Weiden. Yahuan engoliu mais um grande gole de combustível, e ela ativou sua habilidade. Padrões vermelhos ardentes começaram a surgir na sua pele, liberando uma habilidade chamada Forno do Inferno. Jingei também ativou sua habilidade de Senhor do Gelo. E em um instante, sua figura fundiu-se com gelo e neve, desaparecendo dos olhos de todos. Qin Shi franziu a testa, sentindo o perigo iminente. Antes que pudesse reagir, a sua perna direita foi agarrada com força. O braço de Wei emergiu da neve, agarrando firmemente sua perna direita, enquanto diretamente à frente, Xiao Hou ergueu o punho vermelho ardente e socou-o no rosto, acompanhado de uma explosão violenta, uma enorme tempestade de neve. Instantaneamente, tudo dentro de 100 metros foi deslocado. Mas quando a poeira se acalmou, Qin ainda estava de pé, tirando fôlego. No entanto, seus braços estavam escuros como a noite, tendo sido atingido por gelo e fogo. Sem tratamento oportuno e eficaz. Neste mundo pós-apocalíptico, a situação era extremamente perigosa. Zhou Lian e Wei Jingei estavam não muito distantes, claramente insatisfeitos. O ataque combinado falhou em matar Zixin. O que era realmente aconteceu lamentável. Que, no momento crucial, seus seguidores se libertaram dos emaranhados e correram em sua direção. Bloquear um grande dano. Para ele, isso significava que seus oponentes agora estariam cientes se prepararem para suas habilidades, criando uma oportunidade semelhante e improvável no futuro. Enquanto isso, os seguidores da seita de adoração da neve estavam se tornando cada vez mais numerosos. Na batalha, seus olhos só mostravam loucura, e eles avançaram, empunhando facas, daggers e até frigideiras. Eles não temiam apenas a morte. Alguns até parecem buscá-lo. Mesmo os soldados endurecidos pela batalha se assustaram. Com essa visão, eles estão dispostos a sacrificar 10 ou 20 vidas por apenas uma. Se continuarem assim, mesmo que vençam, seria uma vitória pírrica. Diante dos números esmagadores da seita do culto à neve, seguidores Zhao Ohaian e Wei Jingyi também sentiram que a situação era grave. Este estilo de luta foi totalmente inesperado. Normalmente, eles dependeriam de sua força militar. Primeiramente, matar um número de pessoas, e o resto, naturalmente, se renderia ou fugiria. Mas esses inúmeros seguidores da seita do culto à neve, estamos todos loucos seguindo assim? Ainda temos alta probabilidade de vencer. Isso só resultaria em uma situação mutuamente destrutiva, o que não podemos aceitar. Afinal, há uma poderosa base ao lado de uma água esmeralda ao norte. Com isso em mente, veja o quão sagrado. E de repente, gritou. Meu primo e seus 12 homens morreram na sua seita de adoração da neve, é o suspeito mais provável. Dê-me uma explicação razoável. Weiden Hai adicionou o meu fiel tenente Wong Huishuan. Também morreram perto da base da montanha ocidental. Agora, em toda a cidade do céu, não consigo pensar qualquer outra força que ousasse atacar. Se não nos derem uma explicação hoje, vamos aniquilar sua seita de adoração da neve. Os sacerdotes da seita de adoração da neve não eram tolos.
Inicialmente, preparados para uma luta até a morte, eles mudaram de tom para negociação ao ver a situação desfavorável. Anchon encolheu os dentes. A mão direita dele se transformou em uma garra bestial. Agarrou a cabeça de um soldado e atirou violentamente contra Xiaolian. Irritado, perguntou: As mortes em suas duas facções têm relação com nossa sete de adoração. Por favor, forneça evidências. Veja o que evitou rapidamente o ataque, respondendo debochadamente: O que você quer com evidências? Nesse momento, você quer que eu te chame a polícia por você? De fato, em um mundo pós-apocalíptico, onde a ordem desmoronou. Poder faz o que é certo. Xin Yi parou, aparentemente entendendo por que eles atacaram com tanta raiva. Nossa seita de adoração da neve sempre defendeu a paz. E sempre cumprimos nosso acordo de paz. Com você, nunca matamos nenhum de seus povos. Ao ouvir isso, aguardando, ri, senão você, quem? As pessoas da base Emerald Waterside não viriam até o rio Arense para nos atacar. Não consigo pensar em outra força na cidade do Mar Celestial que ousaria atacar nossas duas facções ao mesmo tempo, e façam isso de forma tão discreta que quase não deixem rastros. Jinxin deu uma respiração profunda. Você já além das nisso? 4 bases principais na bolsa de adoração da neve. Poderiam existir outros poderes significativos na cidade do Mar Celestial. Talvez até ao nosso nível. Ao ouvir isso, Xiao Hongliang e Wei Dingai retrucaram simultaneamente. Como é possível depois do apocalipse? As 5 regiões principais foram divididas entre nós. Além do saco de adoração da neve. O que é uma anomalia? Não há condições em outro lugar para que um poder surja. Apenas ela encontrou. Não é impossível. Você não percebeu distúrbios significativos? A área do rio Meharense. Ao longo do último mês, ao ouvir isso, ambos refletiram por um instante. Dentre as 4 bases principais, a base da Montanha Ocidental era a mais forte. Mas, de fato, no último mês, houve relatos de escoteiros ouvindo tiroteios frequentes ali. Ainda ninguém acreditava que a base da Montanha Ocidental poderiam ter sido aniquilados por essa força. Eles pensaram a queda da base da Montanha Ocidental deve ter sido por terem ofendido o Rio Sul. O principal aguardando alto voltou à realidade. Faleiro, não acha que algumas palavras mudarão nosso ódio? Por que deveríamos acreditar em você? Xiaolin apontou diretamente para Chen Xin. A menos que tenha provas de sua inocência. Vamos destruir seu setor de adoração da neve hoje. Xin Qin então falou com Zhao Rolian e Wei Dinhai. São pessoas que vão à base da Montanha Ocidental naquele dia e encontraram sua base de manhã de treino. Wong, Hoi, Xuan. Mas eles também encontraram 3 pessoas agindo de maneira suspeita. Pode ser que sejam os assassinos que você procura. Anchon acrescentou que as pessoas estavam vestidas com uniformes de combate. Uniformes da base da Montanha Ocidental. Pensamos que eram remanescentes da base da Montanha Ocidental. Naquele momento, nós não queríamos nos envolver em conflitos de sua base. Então nós partimos primeiro. O que aconteceu depois? Não sabemos. Acabei de saber de você que o Wang Hoi Xuan morreu. Wei Dinhai, sério, respondeu. Está dizendo? Ainda restam vestígios da base West Mountain. Escondendo, recuperando lentamente sua força e segredos. Xiaolong respondeu imediatamente. Impossível. Seus abrigos foram destruídos por mísseis. E todos os seus recursos foram enterrados subterrâneos. Qual a chance deles recuperarem sua força? Mesmo que houvesse sobreviventes, eles deveriam estar se escondendo, sem coragem para atacar nossas duas facções. Ao mesmo tempo, Hole espalhou as mãos e riu. Nem agora, nem no passado. Não acho que Chen Xinyan tivesse coragem.
Então, Xinyan disse sério: a possibilidade que os recentes distúrbios na área do Herens, área do resultou na derrota da base da montanha ocidental. Não sabemos sobre essa força. E eles também não sabem sobre nós. É por isso que eles ousaram agir com tanta audácia. Já Huan e Wei Jingyi acharam isso razoável, como de os Costume. 5 grandes poderes se equilibrariam. Ninguém ousaria iniciar conflitos em pensar. Apenas fora dos envolvidos, é provável que alguém faça algo assim. Jingyi também admitiu que essa explicação poderia explicar a corrente situação. Neste momento, continuar a luta já não era viável. Nenhuma das 3 partes queriam evitar perdas significativas. E ninguém sabia se alguém mais estava observando. E rindo às suas costas. Gao Hongliang e Wei Jingyi trocaram um olhar e decidiram voltar e investigar a fundo. Mas eles naturalmente não podiam mostrar fraqueza. Então veja o quão sagrado e apontado para Jin Yunshan. Com presença imponente, te pouparemos hoje. Certamente investigaremos isso a fundo. Em casa, se descobrirmos que você esteve envolvido, não vamos deixar isso passar na próxima vez. Apagaremos seu esconderijo de uma vez. Antion retrucou defiantemente. Quem tem medo de quem se estamos certos? Não tememos acusações. Se você ousar nos atacar novamente, garantiremos que você não volte. No caminho de volta, os 2 discutem seus próximos passos. Atingindo o alto, ele comentou: Nunca imaginei. A seita de adoração da neve cresceu tão rápido. As habilidades de lavagem cerebral de Charlatan são verdadeiramente únicas, atraindo tantos seguidores. Xiao Hong também bufou. Esse maldito líder de culto. Agora, até meus escravos querem fugir para eles. Ainda há muitos humanos tolos. Quem realmente acredita em ir para um reino celestial? Com abundância de comida em estações quentes. Depois da morte, as forças das 2 bases chegaram ao meio de sua jornada. E estávamos prestes a seguir nossos caminhos separados. Jingyi saiu de seu veículo e se aproximou de Zhao Hongliang. Qual é o seu plano para o futuro? Aou sagrado. E sorriu significativamente. Investigaremos este caso até o fim. Você não está fazendo o mesmo? Wei Dinhei apenas encostou os ombros. O que eu quis Devemos dizer continuar a cooperar? Nosso alvo provavelmente é o mesmo. Se realmente houver tal força, é mais arriscado agir sozinho. Pense nisso. Cincine já morreu. E a seita da adoração da neve está muito enfraquecida hoje. Se unirmos forças agora, não seria controlar toda a cidade do Mar Celestial? Ser tão fácil quanto virar a mão. Viu o santo e não respondeu. Afastou-se do local. Aguardando em alto, observe o comboio partindo da base radiante da prosperidade. Dentro de mim, essa mulher é realmente especial. Se eu pudesse derrubá-la, então toda a cidade do Mar Celestial seria minha. Neste momento, seu subordinado, Chen Jingguan, aproximou-se e disse: Chefe, sempre sinto que essa mulher está nos escondendo algo. Aguardando alto, descartou. Não é óbvio que não há amigos permanentes. Apenas interesses permanentes. Falando nisso, Wei Dinhai parecia recordar algo importante. A misteriosa mensagem de texto anterior pode não ter sido Afinal, o suspeito do roubo no Depósito Sul. Suspeita-se que seja o gerente do depósito, Shawnee. Agora, reside no distrito de Rolo. Quem estava lutando contra a base da montanha ocidental, pelo rio Aron, deve ter sido isso. Caráter aparentemente insignificante. Depois da batalha, logo após ela terminar, a base radiante de prosperidade. Rápida informação sobre o roubo no Walmart foi descoberta. Johnny e a área residencial de Rulo. O departamento de inteligência deles encontraram um sinal de satélite de Gao Yuan, quem havia sumido por vários dias, na intersecção do distrito do rio Herrings.
E na área do Monte Oeste, Shuka Tinting alçou os óculos e analisou. Larkman Manor é a área mais afluente da cidade do Mar Celestial. A aldeia da família Soul tem mais de 1.000 moradores. A força luta há meses contra a base do Monte Oeste. Provavelmente vem daqui. Gao Houlian refletiu por um instante. Esta força não tinha conflito com ela. Então, por que atacariam com tanta ferocidade? E por que o sinal de Galihuan desapareceu por um tempo? Apenas para reaparecer, tudo parecia tão suspeito, como se alguém tivesse orquestrado intencionalmente. Parece que precisamos mandar alguém investigar primeiro. Shuga Xintin perguntou. Devemos chamar as pessoas da Manhã de Ouro. Poderá ser mais seguro se nossos grupos trabalharem juntos. Sua Santidade acenou com a mão. Não é necessário. Apesar disso, ainda não sabemos o quão forte é essa força misteriosa. Força realmente é o fato de terem conseguido lutar base da Montanha Oeste por muito tempo. Mostra que sua força máxima é comparável à base da Montanha Ocidental. Conseguiram derrotar a base da Montanha Ocidental. Isso significa que eles também devem estar significativamente enfraquecidos. Se atacarmos agora, enquanto eles estão vulneráveis, podemos surpreendê-los. Shuka ainda se sentiu um pouco insegura. Afinal, eles eliminaram 2 de nossas equipes. Isso incluía mutantes. Acho que ainda há perigo em agir sozinho. Pensando em seu primo mais velho, Gao humildemente sacudiu a cabeça. Apesar de Gao Yuan ser um mutante, todos têm sido educados com ele por respeito a mim. Na verdade, sua força está entre as mais fracas. Dessa vez, enviaremos o Dongwu. Confio nele para lidar com isso. Falando de Wei Jingyi. Sua Santidade falou sério. Quanto a Wei Din, evite revelar nossos planos a ele. Aquele velho lobo é muito astuto. Se não precisassem de nossa base, ele certamente não seria tão cortês conosco. Vendo que a líder havia tomado a decisão, Shuga Xingting não disse mais nada. Então, ordenou a seus subordinados que chamassem Dongwu. Enquanto isso, no distrito do Tributo Celestial após a guerra, toda a sede da seita do culto da neve estava em caos. Corpos quebrados por todo lado. Xin, segurando o braço esquerdo ferido, sentiu um calafrio de medo. Afinal, ele quase foi morto instantaneamente, pelas forças combinadas de 2 grandes potências. Enchon e outros o olharam com preocupação. Xin rasgou um braço para bandagem sua ferida. Não estou gravemente ferido. Vou pedir ao nosso líder para me curar logo. Vou deixar este lugar para você administrar. No campo de batalha, após o primeiro rush de adrenalina, alguns sobreviventes pareciam desorientados. Ao recuperarem os sentidos, e viu as montanhas de cadáveres e mares de sangue à frente. Eles começaram a sentir a dor gradualmente